na tua colocação do jogo, tu analisasse especialmente uma das trocas, que não é uma troca assim tão comum numa situação como essa, que foi a troca do Bitelo. Ele teve cansaço, tinha uma proposta tática que abrisse mão da figura do Bitelo, até porque o Grêmio naquele momento parece que ele estava num momento bom, deu uma pequena caída e depois não conseguiu se recuperar. Não, eu discordo totalmente, mas eu vou te explicar o que aconteceu. A gente veio de um jogo muito corrido, muito pegado, muito cansativo diante do Fluminense, praticamente usei a equipe toda, e hoje nós sabemos que o jogo ia ser pegado, corrido, da maneira que foi. Então alguns jogadores estavam bastante desgastados, e no momento que eu coloco o Soares, e no momento que eu coloco o Soares junto com, aliás, o João Pedro junto com o Soares, eu preciso de cruzamentos, preciso de bola de fundo. E o Ferreira é o jogador de 1 para 1, ele joga dos dois lados. Eu coloquei ele para o lado direito, coloquei o Lucas para o lado esquerdo, para que a gente pudesse ter jogadas de fundo, para que a gente pudesse fazer o cruzamento, já que nós tínhamos dois jogadores que sabem fazer gols, que estavam dentro da área. Então, nesse posicionamento, o Bitelo é um jogador que ajuda mais em termos de marcação, faz gols também, só que não tem a jogada pelo fundo. E o Ferreirinha é o jogador de 1 para 1, ele tinha de um lado o Ferreirinha, do outro lado o Lucas. Então, foi essa a minha decisão, porque nós tínhamos que ir pro tudo ou nada, nós tínhamos que tentar fazer os gols e nós tínhamos que ter jogada pelos dois lados. Então foi isso que, pelo menos na minha cabeça, passou, e até porque eu tinha jogadores desgastados também, né, do último jogo diante do Fluminense. Agora, Renato, aqui, você falou sobre esses jogadores também desgastados, mas o Grêmio vai ter uma sequência agora com menos jogos, já que tira uma competição desse calendário, por mais que fossem 2 jogos agora de final, mas como que você planeja esse restante de Campeonato Brasileiro, até onde o Grêmio pode chegar? Vai enfrentar um Santos já no final de semana, que é um Santos que está praticamente aí brigando para não cair, ou no máximo meio de tabela. Como que o Grêmio vai encarar essa sequência e até onde o Grêmio pode chegar? Qual o campeonato do Grêmio? Bom, você falou bem as 2 decisões, mas você esqueceu da terceira decisão numa semana, que é domingo contra o Santos. Então o Grêmio tem 3. O terceiro jogo no domingo, são 3 decisões. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro são decisivos. Não é só para o Grêmio não, mas é para todo mundo. Só que entre o Fluminense e o Santos, nós tínhamos a outra partida, que nós jogamos hoje diante do Flamengo. Um jogo muito corrido, muito pegado, a gente já sabia. Qual o campeonato que o Grêmio está disputando? O Grêmio está disputando agora todas as fichas no Campeonato Brasileiro. Muita gente está falando que o Botafogo já é o campeão brasileiro. Bom, cada um tem sua opinião. Ele tem uma grande vantagem sobre os demais, sem dúvida alguma. Mas o segundo turno vai começar domingo. Então tem muita coisa para acontecer. No futebol eu já vi muita coisa. Então o campeonato do Grêmio é a gente sim. A gente espera ainda brigar pelo título. Se não for possível, uma vaga direta na Libertadores. Todo mundo busca o título, todo mundo busca a vaga na Libertadores, mas o Grêmio não pensa diferente. Até porque agora, como você mesmo falou, nós só temos o Campeonato Brasileiro e vamos mirar totalmente esse título. Está longe, está um pouco difícil, mas não é impossível. E vamos procurar buscar o máximo de pontos para ver se a gente consegue uma vaga na Libertadores, que é também o nosso objetivo. Renato, o que dá para tirar de lição desses 2 confrontos que o Grêmio teve contra o Flamengo para a sequência da temporada do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio está na ponta de cima da tabela? E aproveito para questionar, agora na porta você parou, não sei se estava assistindo um lance na TV ou que retornou ali, que acabou chamando pelo menos a minha atenção, ou não era nada demais? Não, era uma camisa que o Gabigol tinha pedido por segurança, eu tinha mandado entregar ele passou por mim, eu conversei com ele, eles não tinham entregue ainda ele, e então mandei entregar. Sobre isso aí foi isso. As lições que a gente tira desses 180 minutos diante do Flamengo, pelo menos na minha opinião, o Grêmio perdeu ou deixou de ter uma vantagem em Porto Alegre, diante do Flamengo, no momento que nós perdemos o jogo por 2, não tirando os méritos do Flamengo,
Mas a primeira partida em casa, você perder por 2-0, depois de ter que enfrentar o Flamengo com quase 70 mil pessoas dentro do Maracanã e jogadores acima da média como tem o Flamengo, fica um pouco mais complicado. Por isso que eu falei depois do primeiro jogo lá em Porto Alegre que ia ser difícil. Mas o que tira de lição, eu estou aplaudindo o meu grupo, apesar da desclassificação, até porque nós enfrentamos uma grande equipe. Volta a repetir, perdemos praticamente essa vaga lá em Porto Alegre. Hoje jogamos novamente de igual para igual com o Flamengo, e não é fácil jogar de igual para igual. Então é por isso que eu estou tranquilo, entre aspas, assim eu digo, quanto ao meu grupo em termos de Campeonato Brasileiro, porque a resposta é ser me dado dentro do campo. Então está faltando o segundo turno todo agora, e a gente vai atrás do Campeonato Brasileiro, que é o nosso objetivo, ou uma vaga na Libertadores. Mas eu tô feliz com o meu grupo, tô feliz porque sempre que a gente precisa dar resposta, eles têm dado. É lógico que não vão ser em todos os jogos, principalmente esse primeiro jogo diante do Flamengo lá em Porto Alegre, que nós poderíamos ter tido uma sorte melhor. Renato, gostaria de lhe perguntar a respeito da utilização do Iturbe na partida de hoje, ele que não foi relacionado para algumas partidas, agora volta, recebe a oportunidade. Queria que você falasse sobre esse jogador e sobre a atuação dele hoje. O Juan é um jogador que ele não vinha em algumas partidas, porque é um jogador que estava recuperando a forma física, é um jogador que está muito tempo parado. Hoje eu coloquei para que ele possa readquirir o ritmo do jogo dele, da mesma forma que eu coloquei o Luan no último jogo diante do Fluminense. Eu tenho vários jogadores que estão voltando do departamento médico, e os que não estão voltando do departamento médico estavam muito tempo parados. É o caso do Rodrigo, é o caso do João Pedro, é o caso do Juan, é o caso do PP. São jogadores que eu tenho que soltar aos poucos eles, porque é muita gente buscando o ritmo de jogo. E se eu colocar esses 5, 6 jogadores dentro do campo, numa partida só, eu vou perder muito em termos de intensidade, já que aos pouquinhos o jogador de futebol ele recupera o ritmo de jogo. Então cada jogo eu tenho soltado 1 ou 2 justamente para isso. Ele é um jogador que está precisando de ritmo, só que ficou muito tempo parado. Eu não posso colocar o Ron, por exemplo, num jogo como não coloquei o Ron num jogo decisivo diante do Fluminense, diante do Flamengo, para jogar 45 minutos, porque eles não vão aguentar. Não vão aguentar, e você com 1 ou 2 jogadores a menos dentro de campo, é lógico que o adversário vai se aproveitar disso. Agora, buscar o ritmo de jogo, aos pouquinhos, vários jogadores precisam. Então, por isso que eu vou soltando aos pouquinhos, 2, 3 praticamente por partida. Renato, aqui, a gente vê esse processo que o Grêmio tem passado de reconstrução, né, de um ano muito difícil, de 2022 para 2023. Mas um dos jogadores que a gente mais tinha convicção de que daria resposta nesse tipo de momento, como foi o jogo de hoje, foi, por exemplo, o Luis Soares, que teve aquelas 2 chances claras. Tu diria que foi a diferença nesse confronto, que os jogadores que são mais experientes do Flamengo, que sabem chamar mais o jogo para si nos momentos decisivos, nas oportunidades que eles tiveram, eles confirmaram, e por exemplo, o Soares no Grêmio, quando teve, não conseguiu? Não, ele é o 4º maior artilheiro do mundo. Vai falar o que de um jogador desse? Errar gols, todo mundo erra, entendeu? Mas só o Soares, os maiores jogadores erram, sem dúvida alguma. Ele está ali para fazer os gols, tem feito gols, não nos últimos jogos, mas sempre nos ajudou bastante. Hoje, por exemplo, não fez gol, mas nos ajudou de uma forma ou de outra com jogadas. É um jogador que preocupa bastante o adversário. Nós todos estamos muito felizes com o Soares. Daqui a pouco ele volta a fazer os gols, entendeu? O Gabigol também é outro, um grande artilheiro, não é? Ficou até pouco tempo atrás 10 jogos sem fazer gols. Então acontece com os melhores jogadores, faz parte, mas o importante é que não ter feito gols, teve oportunidades hoje, da mesma forma que teve o Bitelo, da mesma forma que teve o Ferreirinha, enfim. Quando a bola não quer entrar, não tem jeito. Mas eu volto a repetir, não só com o Soares, mas eu estou bastante satisfeito com o meu grupo. Tu falou que a eliminação passa muito pelo jogo da Arena, claro, com o resultado adverso de 2-0. Mas falando especificamente dessa partida, até pelo momento do Flamengo, o momento conturbado que o clube vive, essa era a postura que tu esperava do Grêmio no jogo? Era isso que tu queria do teu time, especificamente no jogo de hoje, que mais uma vez teve um resultado adverso? O meu time foi tão grande quanto o Flamengo hoje no Maracanã, jogando contra o Flamengo e contra as quase 70 mil pessoas. E de um jogo que o Flamengo tinha vantagem de 2 gols. E não é qualquer equipe que enfrenta o Flamengo de igual para igual.
Na minha opinião, cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, o Flamengo fez a melhor partida dele do ano contra o Grêmio na Arena. E soube aproveitar as oportunidades e fez 2 gols. E trouxe para o Rio de Janeiro uma grande vantagem. E o Grêmio veio aqui e jogou de igual para igual. Perdeu o jogo de novo hoje, que eu não vou nem falar do pênalti. Perdeu o jogo de novo, acontece. O Flamengo teve algumas oportunidades, conseguiu fazer o gol de pênalti. Nós tivemos algumas oportunidades, não fizemos os gols. Mas eu tenho que ver num todo o que aconteceu. Num todo, o Grêmio jogou de igual para igual de novo com o Flamengo. Eu gostaria de ver quantas equipes vêm aqui no Maracanã e jogam de igual para igual. E o Flamengo, na minha opinião, não foi superior ao Grêmio hoje, não. Por isso que, né? E o Flamengo tem jogadores a nível de seleção brasileira, a nível de seleção de outros países, entendeu? Jogadores diferenciados, montaram um grupo justamente para ganhar, para chegar. E o Grêmio, como o teu colega mesmo falou, o Grêmio está num ano de reestruturação, entendeu? Já fizemos muito do jeito que nós pegamos o Grêmio. É que você não vê, e nem é do teu interesse, os problemas que a gente vive no dia a dia lá no clube. Então, e mesmo assim, pode ter certeza, o Grêmio vai muito bem, obrigado. Enfrentamos uma grande equipe, queríamos passar? Lógico que queríamos passar. Mas o que eu falei, a nossa infelicidade foi lá na Arena. Lá na Arena, o Flamengo buscou uma boa vantagem, que na minha opinião, volto a repetir, foi a melhor partida do Flamengo do ano. E infelizmente foi contra a gente. Renato, não tem muito tempo para lamentar, né? Já domingo tem outro jogo, já começa a segunda etapa do Brasileiro. E que tipo de trabalho você vai fazer com o elenco para que essa eliminação não reflita no restante da temporada? Que não tem muito que lamentar. Só uma curiosidade, chegou a ver o lance do pênalti já, o replay? Já. E não quer comentar porque ninguém mais sabe da regra, né? Você mandou bem mesmo. É difícil saber das regras. É difícil. Eu vi no vestiário o nosso lance, vocês podem ver, diante do Bahia, no primeiro jogo das quartas pela Copa do Brasil, um lance muito pior do que a gente viu hoje aqui, não foi pênalti. Aqui contra o Flamengo nós perdemos o jogo 3-0, não sei quanto estava o jogo, pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Fabrício falou, foi pênalti naquele jogo, e hoje ele mesmo falou, o zagueiro do Flamengo, não foi pênalti, então foi pênalti. Quando você fala assim, é difícil de entender as regras, se eu que vivo do futebol, não entendo algumas regras, não é que eu não entendo de algumas regras, fica difícil de entender algumas regras. Então é muito fácil, vem o Cineme e fala, não, aqui foi pênalti, aqui não foi. Quem é o Cineme para falar que isso é pênalti e aquilo não é pênalti? O que ele entende mais de futebol do que a gente? Ele foi árbitro, ele é um ex-árbitro, eu sou ex-jogador. Então a pergunta que eu faço para ele é, o que ele entende mais de regra do que eu? Aliás, diga de passar de regras, está difícil de entender, né? Porque se vê num jogo é pênalti, o mesmo lance no outro jogo não é pênalti. Um lance ajustado aqui pro Flamengo contra o São Paulo no pênalti, seguiu o lance. Eu não estou discutindo quem está certo, quem está errado, não estou puxando sardinha para um lado e para o outro, não. O lance que originou o pênalti pro Flamengo, o lance ajustado, foi o mesmo lance nosso contra o Fluminense, do gol anulado. Lá o gol foi anulado. Aqui deu sequência no lance. Então, o CNM fica, ele vê lá, discute, fala, esse lance aqui foi pênalti. Não, esse lance aqui não foi pênalti. Quem é ele para falar isso? Ele pode dar a opinião dele, agora ele tem que escutar quem entende de futebol também. Se ele entende de regras, nós que vivemos do futebol, entendemos também. Ou mais do que ele, porque nós somos jogadores também, ex-jogadores. Então não adianta, é muito fácil chegar lá, não tem ninguém do lado para bater nele. Bater que eu digo com palavras. Não, aqui foi pênalti sim, você não está falando que não foi. É muito fácil, pegar lá a televisão, vem cá, deixa eu ver esse lance. Não, esse lance não foi pênalti. É difícil de ver ele falar que um lance que foi pênalti. Sempre a arbitragem está certa para ele. Sempre a arbitragem está certa para ele. Mas é gozado que numa partida o mesmo lance é pênalti, no outro lance não é pênalti. Vai entender. Os jogadores me perguntam, Renato, que regra é essa? É aqui, se eu faço isso, é pênalti ou não? Eu falei, liga lá pro CNM. Depende do final de semana, depende de qual é o jogo. É difícil. Fica difícil de entender, entendeu? Eu não estou nem reclamando do pênalti de hoje. Não estou nem reclamando, mas eu vejo todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A e Série B. Eu vejo cada lance que aqui é pênalti, lá não é pênalti. Fica difícil de você entender as regras. E olha que tem as ferramentas, hein? Imagina sem as ferramentas. Mas ele é o dono da verdade, né? Ele é o dono da verdade. Você me fala o seguinte, então, quando você for opinar sobre isso aqui é pênalti ou não, leva 3, 4 treinadores com você e deixa eles opinarem também.
lado a lado, ao vivo. Vamos discutir as regras. Vamos discutir. Deixa os treinadores, os capitães dos times, falarem também. Lado a lado, ao vivo. Aí você vai falar, e quem está do outro lado, quem tem também vai falar. E aí vamos ver. Só a questão do planejamento, né? O planejamento não vai mudar em nada. O nosso planejamento vai muito bem, obrigado. Infelizmente nós perdemos a classificação hoje para o Flamengo. Volto a repetir, a infelicidade foi lá em Porto Alegre. Mas o Campeonato Brasileiro, o Grêmio é o terceiro no Campeonato Brasileiro. O segundo colocado tem um ponto na nossa frente, que é o Palmeiras, e nós temos um jogo a menos. Tem o segundo turno todinho pela frente, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu falo isso porque eu volto a repetir. Estou muito satisfeito com o meu grupo, pelo que o meu grupo vem fazendo. Não só agora, mas o ano todo. Então eu estou muito confiante de que alguma coisa boa vai acontecer para a gente ainda esse ano. Você atribui a desclassificação do Grêmio muito para esse jogo de ida lá em Porto Alegre, mas o que você considera, por que o Grêmio, de certa forma, demorou para entrar nesse confronto contra o Flamengo? Porque realmente hoje foi uma boa partida do Grêmio, muito melhor que o jogo de ida lá em Porto Alegre, mas por que houve essa demora para o Grêmio enfrentar o Flamengo mais assim, de igual para igual? O Flamengo foi feliz, ele teve a melhor atuação. A melhor atuação do Flamengo do ano, na minha opinião, foi lá em Porto Alegre contra a gente. Infelizmente, se aproveitou, conseguiu 2 gols de vantagem. Não é toda hora que você vai jogar bem. Infelizmente, naquele dia, o Grêmio não teve tão bem. E o Flamengo teve. É simples, se aproveitou. O futebol é você fazer os gols. E o Flamengo fez os gols lá. Tanto é que hoje, aqui mesmo no Maracanã, nós enfrentamos o Flamengo de igual para igual. Na minha opinião, o Grêmio foi melhor, mas infelizmente não fizemos os gols que a gente precisava. Renato, no outro jogo lá em Porto Alegre, eu te perguntei sobre a questão psicológica, né, dos jogadores de meio campo. Tu claramente não quis expor e tá correto, tu trabalha assim com a tua equipe, fala realmente do time como um todo. Hoje parece que o Grêmio jogou mais solto, realmente. O Grêmio era basicamente um franco atirador na partida, veio para cá com 2-0 e o Grêmio jogou mais solto. Mas deu para notar também que o Flamengo foi muito menos intenso também, e vencendo nos últimos jogos, menos intenso. É um time que corre menos do que aquele jogo do 2-0. O Grêmio não conseguiu se impor também hoje, principalmente na última bola. Tem a ver também com essa questão psicológica dessas derrotas seguidas para o Flamengo nos últimos jogos, essa bola não entrar, essa última bola ter um pouquinho mais de tranquilidade para fazer o gol? Não. A tranquilidade sempre passa para eles terem a tranquilidade no último passe, na hora de definir a jogada, na hora de definir o cruzamento, chute a gol, para eles terem a tranquilidade. Mas a parte psicológica do meu grupo, ela vai muito bem, obrigado. Não é porque a gente não tem vencido o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. O Flamengo, ele monta um grupo para chegar, para ganhar. E o Grêmio chegou junto com o Flamengo. O Flamengo, nas últimas partidas, o Flamengo venceu o Grêmio, mas se você for analisar, tirar aquela partida lá de Porto Alegre, da primeira da semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio foi melhor do Flamengo em todos os jogos. Aí você vai falar, mas o Flamengo venceu, sim, o que vale é bola na rede. Mas o Grêmio jogou de igual para igual e foi melhor. Então, estou muito tranquilo. Volto a repetir com o meu grupo, agora é pensar, juntar as forças para o Campeonato Brasileiro, e a partir da manhã a gente já pensa no Santos, começa o retorno, e o Grêmio tem seus objetivos no Brasileiro também. Obrigado, Renato.